Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo a continuidade da resolução da prova de matemática para o cargo de agente fiscal do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, concurso organizado pela banca RBO em dezembro de 2020. O enunciado da questão diz o seguinte: 3 funcionários, Antônio, Carlos e Drauzio, decidem dividir entre si a tarefa de conferir o preenchimento de 390 formulários. A divisão deverá ser feita na razão direta de seus respectivos tempos de serviço na empresa. Se Antônio, Carlos e Drauzio trabalham na empresa há 2, 3 e 5 anos respectivamente, o número de formulários que Drauzio deverá conferir é. Bom pessoal, antes da gente prosseguir, deixa o like de vocês aí para a plataforma poder entender o nosso conteúdo como relevante. Confere a tua inscrição, se não estiver inscrito, se inscreve e ativa as notificações para receber as próximas questões. Bom pessoal, Antônio, Carlos e Drauzio vão conferir o preenchimento de 390 formulários de acordo com o tempo em que eles trabalham na empresa na razão direta. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que quem trabalha menos tempo vai conferir menos formulário, quem trabalha mais tempo vai conferir mais formulários. Então esse é um problema de divisão proporcional, tá certo? Como é que a gente monta um problema de divisão proporcional? A gente monta uma proporção múltipla aqui. O que é uma proporção múltipla? Proporção múltipla é aquela proporção que é formada por mais de 2 razões. Lembrando que razão é uma relação entre 2 valores, né? Uma fração onde a gente põe um valor em cima e outro valor embaixo. Então olha como a gente vai montar isso aqui. Como a razão é direta, então cada quantitativo aqui que cada funcionário vai conferir, inclusive eu vou batizar essa quantidade aqui pela letra inicial do nome, ou seja, a quantidade de formulários que Antônio vai conferir, eu vou chamar de A, beleza? Então, cada uma das 3 razões vai ser montada dessa forma. A quantidade de formulários que Antônio vai conferir vai estar para quem? Para a quantidade de anos que ele trabalha na empresa. E essa primeira razão ela vai ser equivalente a todas as outras. Olha como fica essa montagem. Ó. A razão referente à quantidade de formulários de Antônio. A quantidade de formulários de Antônio está para 2, que é a quantidade de anos que ele trabalha na empresa. Essa razão vai ser equivalente à razão referente a Carlos, que vai ser quem? A quantidade de formulários que Carlos vai conferir, que vai estar para a quantidade de anos em que Carlos trabalha na empresa. Seguindo esse raciocínio, a razão de Drauzio vai ser a quantidade de formulários de Drauzio, que vai estar para 5, que é a quantidade de anos que Drauzio trabalha. Mas vamos lá, existe uma propriedade das proporções que diz o seguinte: a gente tem uma equivalência entre razões, então essa equivalência é mantida quando a gente cria uma outra razão, fazendo como? Somando todos os antecedentes, colocando como o novo antecedente dessa nova razão e em seguida somando os consequentes e colocando no consequente dessa nova razão. Antecedentes são os números que estão em cima e consequentes são os números que estão embaixo. Se eu somar A com C com D, eu vou ter exatamente o total de formulários que precisam ser conferidos. E se eu somar aqui embaixo, ó, 2 mais 3 é 5, 5 mais 5 é 10. Então olha o que eu tenho aqui na nossa quarta razão. Ó. É o que a gente chama de constante de proporcionalidade. É aquela razão onde a gente conhece os 2 valores. Nessas 3 primeiras a gente só conhece o valor de baixo. Então tem que aparecer uma razão onde a gente conheça os 2 termos para que a gente possa usar nessa resolução. E é exatamente usando essa propriedade que a gente chega nessa razão. Então a nossa constante de proporcionalidade é 390 sobre 10. Esse zero do 390 eu posso cortar com o zero desse 10. Então eu posso dizer que a nossa constante de proporcionalidade é 39 sobre 1. O problema pede apenas a quantidade de formulários que Drauzio vai conferir. Então eu só vou precisar agora trabalhar com quem? Com a razão referente à quantidade de formulários de Drauzio e a nossa constante de proporcionalidade. Ó. Aí agora a gente vai montar uma proporção simples, que é aquela proporção formada por apenas 2 razões. Olha como vai ficar, ó. Elas não são equivalentes? Então a razão de Drauzio vai ser equivalente à constante de proporcionalidade. Então agora a gente tem uma proporção simples, basta multiplicar cruzando aqui. Então D vezes 1 é igual a D e 5 vezes 39 é o que a gente vai obter na outra diagonal. Fazendo essa multiplicação, 39 vezes 5 é igual a 195, que é a quantidade de formulários que Drauzio irá conferir. Sendo assim, a alternativa correta da questão é a letra B.